Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana Marques, sou psicóloga, coach, profissional de RH com mais de 20 anos de experiência na contratação e no desenvolvimento de profissionais no mundo corporativo. Eu tenho visto ultimamente muita demanda por dicas sobre como fazer uma entrevista, o que falar, como se comportar. A gente tem visto um mercado de trabalho hoje bastante movimentado, muita gente sendo demitida, buscando recolocação, e eu também tenho visto muitas pessoas que estão trabalhando, mas estão aproveitando esse momento para também ressignificar a sua relação com o trabalho e encontrar, de repente, um novo trabalho com mais significado, tá bom? E é por isso que hoje eu vou bater um papo com meu amigo Alexandre, a gente vai falar sobre exatamente esse tema. Vai ser uma série de 4 vídeos, tá bom? E nesses 4 vídeos a gente vai dar para vocês as 10 dicas de como se dar bem numa entrevista de emprego. E o Alexandre é formado nas áreas jurídica, compliance e gerenciamento de riscos. Ele tem mais de 20 anos de experiência em grandes empresas multinacionais. Além disso, ele tem se dedicado ultimamente ao estudo da neurociência e do comportamento. O Ale também é artista plástico, vocês podem ver que o Ale é um homem de muitas facetas. Ele está trabalhando numa tese sobre entrevistas de emprego, sobre como é que a neurociência pode ajudar você a se dar melhor durante uma entrevista de emprego. E é isso, pessoal. Ale, bom dia. Tudo bem com você? Fabi. Bom dia, Fabi. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Espero que eu possa, de algum modo, conseguir contribuir com os diversos candidatos que existem hoje em busca de uma recolocação ou em busca de um emprego. Muito bem. Esse é realmente um tema que eu tenho visto bem importante, né? As pessoas podem ter muita dúvida sobre o quanto os processos seletivos estão virando informatizados, o quanto que a gente fala com robô, faz vídeo, e o contato humano está sendo cada vez menos frequente. Mas é importante dizer que as entrevistas de emprego, elas continuam sendo uma parte importante do processo. Apesar da tecnologia que vem para contribuir muito com a eficiência do processo, a interação humana, ela não deixa de existir agora, e eu particularmente acho que nunca vai deixar de ser importante, tá? A gente sabe que essa é uma hora-chave, uma hora importante para quem está fazendo uma entrevista, poder mostrar o seu potencial, poder mostrar tudo o que pode contribuir para aquela empresa, para aquela vaga. E é bem importante mencionar que a gente vê por aí várias dicas na internet, né? O que não falta é vídeo de gente dando dica de como a gente tem que se comportar, 5 regras básicas, 10 regras básicas e tal, mas nada é igual para todo mundo. Lembrando que cada um é diferente, a gente precisa respeitar a nossa personalidade, o nosso comportamento, o nosso jeito de fazer as coisas, e não adianta a gente só copiar o que está lá na internet e achar que isso é o segredo do sucesso. Eu acho que é dessa maneira que essa conversa com o Alexandre vai poder ajudar vocês a entender como é que você faz para adaptar o seu comportamento, o seu jeito de ser, para uma boa entrevista de emprego, com dicas que vão trazer embasamento científico da neurociência para te ajudarem a ser cada vez mais bem-sucedido nos processos seletivos. E aí, Ale, conta mais pra gente desse seu estudo, dessa sua nova paixão pela neurociência. Conta pra gente. Obrigado, Fabi. Na verdade, é o seguinte, eu sempre me intrigou muito esse tema, porque ao longo de, como você falou, eu trabalhei por mais de 20 anos em empresas grandes, multinacionais grandes, e nesse período a gente sempre entrevistou muita gente, né? Entrevista pessoas, entrevista estagiário, entrevistava advogado, entrevistava todos os tipos de profissionais, às vezes era chamado para participar de processos, para opinar em processos seletivos de outras áreas. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é quantas vezes eu me deparei com exemplos de candidatos que eram muito bons no processo seletivo. Uma entrevista conduziam muito bem, mas que depois tinha uma performance que não era a performance que era esperada para aquela posição. Ou seja, por que tinham pessoas que se vendiam tão bem ou pessoas que eram tão boas, mas no final não entregavam aquilo que elas eram contratadas? E eu comecei a ficar com esse tema na minha cabeça. Quando eu comecei a me dedicar ao estudo de neurociência e comportamento e tive que fazer agora a tese de conclusão de curso, esse é um tema que me chamou a atenção. Do processo de entrevistas e como que isso funciona, né? Porque especialmente nos processos de entrevistas que são entrevistas entre um entrevistador, pessoa, eu não estou falando de uma máquina, uma inteligência artificial, e um candidato, existe esse elemento humano, né? Existe esse elemento humano. E quanto que isso pode ser influenciado num processo de entrevista, né? Então, a eficácia do processo de entrevista, ela infelizmente é muito baixa.
Estudos mostram um fator R.14. O que significa isso? Em estudos que foram feitos, em meta-estudos, meta-análises que foram feitos em processo de entrevista ao longo de estudos de muitos anos. Que uma entrevista ela costuma ser efetiva apenas 14% do tempo. Ou seja, a entrevista pode prever a contratação de bons candidatos em 14% do tempo. Ou seja, é muito pouco. Ou seja, cada 100 candidatos entrevistados no processo de entrevista, contratados por meio de um processo de entrevista, apenas 14 candidatos acabam sendo bem-sucedidos. E isso é muito complexo por várias razões. Tá? Uma das razões, por exemplo, é que poucas empresas fazem um tracking daquilo ali. Né? Então, poucas empresas fazem análise depois daquela performance do candidato, o que é uma coisa incrível, né? Porque quem trabalha com marketing, por exemplo, sabe que se você vai fazer um projeto de marketing, você vai depois acompanhar o retorno daquele seu investimento. Se você vai fazer qualquer projeto de investimento, você acompanha depois o retorno, ou deveria acompanhar, em sua maioria das vezes, acompanha. E a contratação de um funcionário, a contratação do colaborador, normalmente não tem esse acompanhamento. Então, isso também ajuda nessa questão da baixa eficácia. Né? Ale, desculpa te interromper, eu queria te fazer uma pergunta. Você não acha que isso também, esse tema da baixa eficácia, você não acha que isso também tem a ver com a falta de habilidade dos entrevistadores em explorarem melhor esse momento de conversa? Eu acho que sim. Eu acho que não só a falta de habilidade do entrevistador, e nós vamos ver aqui várias questões, aqui, né, vários vieses, né, que existem em processos seletivos, e também a própria entrevista em si, como não ser necessariamente o melhor método. Eu não acredito que essa não é uma questão que a gente vai abordar hoje, a eficácia da entrevista como o melhor método de seleção de candidatos. Há outros métodos mais efetivos, como, por exemplo, pegar um pedaço do trabalho que o candidato irá realizar lá na frente, se ele for contratado, e verificar a forma em que ele vai desenvolver aquilo. Tudo aquilo ali mostra-se até com o dobro de efetividade e eficácia na entrevista, mas a questão é que a entrevista é pouco eficaz. Especialmente porque a maior parte das entrevistas são entrevistas pouco estruturadas. Então, são entrevistas que a maior parte das pessoas que estão nos vendo provavelmente já se deparou. Então, é a entrevista que você chega, perguntas muito óbvias. Você tem hoje na internet, como você bem disse, diversas dicas, 30 dicas, 40 dicas, 15 dicas. Você tem, ou seja, a pessoa normalmente vai muito preparada, vai empacotada e vai ensaiada para aquilo ali. E muitas vezes o que eu vejo é que o entrevistador também está preparado, empacotado para aquilo ali, e às vezes até o headhunter também, por vezes, ele acaba complementando, ele acaba querendo, ele se convence que aquele cara é um bom candidato, e ele acaba adaptando aquilo ali e criando um bom candidato, onde às vezes nem tem um bom candidato. Por quê? Porque o objetivo do entrevistador é arrumar um bom candidato. O objetivo do headhunter é arrumar um bom candidato. E o objetivo do candidato é ser um bom candidato. Todo mundo quer resolver aquele problema. Então, muitas vezes é feito, isso é acomodado de uma forma que o elemento humano é muito forte. Né? Então, você acaba tendo candidatos que estão, se todo mundo lê na entrevista, na internet, as dicas de entrevista, você vai ter todo mundo aqui muito nivelado. Então, eu, aqui, do ponto de vista de candidato, e essas dicas são do ponto de vista de candidato e não de entrevistador, você acaba tendo uma necessidade de você se sobrepor. Como é que eu, com certeza, se todo mundo está nivelado, todo mundo tem um bom currículo, uma boa formação, uma boa experiência, todo mundo tem as dicas de como se comportar num processo de entrevista, e considerando que o entrevistador, em sua maioria das vezes, tem um elemento humano, ou seja, suscetível a questões cerebrais, a questões comportamentais, como que a neurociência e o comportamento podem ajudar a melhorar, aumentar as chances de sucesso de um candidato num processo seletivo. Então, esse é exatamente o objeto da minha tese. Então, trazendo 10 dicas que a gente vai discutir hoje aqui. A gente vai discutir algumas delas hoje e a gente vai discutir essas 4 partes que você mencionou. Legal. E precisa de mais vídeos, gente, porque as dicas são muito legais. E não dá para cumprir com todas em um vídeo só, realmente. Então, vamos lá. Quais são essas dicas? Eu estou curiosa para saber. Legal. A primeira delas, a primeira dica é como o processo, o formato da entrevista. Presencial ou à distância. Tá? Esses são 2 tipos de entrevista. Dentre os vários formatos que existem em entrevista, existe o formato presencial e o formato à distância. A distância pode ser por vídeo, pode ser por telefone, normalmente, somente por áudio.
Aqui, nós vamos considerar, para análise das vantagens e desvantagens, a entrevista presencial ou a entrevista puramente por áudio. Porque a entrevista por vídeo ela é como um híbrido das duas. Ela vai ter vantagens e desvantagens dos dois lados. Porque, ao mesmo tempo que na entrevista com vídeo eu tenho que tomar alguns cuidados que eu teria que tomar de uma entrevista pessoal, e eu tenho algumas características de uma entrevista pessoal, como nós vamos ver, por outro lado, ela também tem algumas características de uma entrevista à distância. Então, nós vamos pegar os dois extremos para poder trabalhar nas vantagens e nas desvantagens. A primeira que eu vou falar é a entrevista pessoal, presencial. Tá? A entrevista presencial, quais são as vantagens que eu vejo? A entrevista presencial ela tem as vantagens de você ter um estabelecimento de uma conexão muito mais fácil, chamado rapport, certo? Você tem um maior tempo de interação, normalmente. Então, você tem o tempo que você chega, que você senta, que você aceita um café, que você começa a bater aquele papo, que você tem depois, no final da entrevista, costuma ter. Então, o tempo tende a ser maior de interação com o entrevistador, o que pode ser bom, como pode ser ruim também. Mas o fato a própria empresa, né, Ale? Além do entrevistador só, você consegue ver a empresa, como é que as pessoas são, como é que é mais ou menos o ambiente de trabalho. Eu tenho uma queda especial pelas entrevistas presenciais. Eu gosto bastante, tanto como candidata quanto como RH, eu tenho uma preferência. Eu acho que a gente consegue ter uma visão mais 360 do candidato e eu como candidata também da empresa. Eu concordo com você, eu também tenho, e o que eu vejo, o que eu acho muito às vezes que não é até correto se fazer, é quando você vai fazer um processo seletivo, onde parte das pessoas você entrevista de maneira presencial e parte por telefone somente. Você não consegue comparar os dois. Por quê? Porque não dá. Quando você está numa entrevista presencial, você tem aquilo que você comentou, você tem a linguagem corporal, você tem as experiências sinestésicas, né? Então você tem aquilo ali, você tem aquela maior, do ponto de vista do candidato, você tem um maior contexto, uma visão do contexto de tudo que está acontecendo, do que uma entrevista por telefone. Você tem o feedback imediato, você está olhando no olho, contato visual, você tem uma série de coisas que são vantagens quando você tem essa entrevista presencial. Ao passo que quando você está por telefone, você também tem outras vantagens. Uma das vantagens é a conciliação das agendas, ou até custo e esforço, porque você não tem o deslocamento, né? Então você não tem aquele esforço à distância geográfica. Outra, por exemplo, que é muito interessante quando você faz uma entrevista por telefone, e é uma questão que você tem que colocar como relevante, é que permite anotações, né? Que normalmente você não vai poder fazer isso numa entrevista pessoal. Então você tem dos dois lados, você tem vantagens e desvantagens. Então a primeira dica aqui não é necessariamente dizer, faça sempre presencial quando for possível. Normalmente essa decisão, se é presencial ou por telefone, normalmente ela cabe ao entrevistador, né? Mas às vezes o candidato consegue ser mais maleável, colocar uma agenda, consegue flexibilizar para poder ter. Eu, por exemplo, prefiro entrevistas presenciais, apesar de todos os cuidados maiores que tem que ter, porque eu acho que a linguagem corporal, essas experiências sinestésicas, esse olho no olho, eu acho bem mais rico, melhor. Eu prefiro até do que as entrevistas por telefone. Pode ter gente que prefira ao contrário, que se sinta menos ansioso, se sinta menos nervoso, que possa estar amparado por anotações, que possa conseguir. O importante aqui como dica é saber a existência dessas duas formas, e até da forma híbrida, que é por vídeo, né? Que você tem que ter cuidado com a aparência, cuidado com a linguagem corporal, uma série de coisas, e você ter consciência daquilo ali para você poder se preparar melhor. Saber que isso influencia, sim, no processo decisório do entrevistador, como a gente vai ver nas próximas dicas. Essa seria a dica Oi? Essa seria a dica número 1. Você sabe que te ouvindo falar sobre as diferenças, né, de entrevistas, eu queria somar mais um ponto que eu acho bem importante. Você tem as diferenças dos modelos de entrevista e é bem bacana enxergar o processo de um ponto de vista diferente do meu, né, diferente de RH, então é bem interessante. E eu acho que dicas importantes para quem está aí assistindo a gente é em relação a como é que as entrevistas são conduzidas. A gente falou um pouquinho rapidamente sobre a preparação do entrevistador, né, que eu acho que tem a ver também com o sucesso ou não da entrevista. Então, basicamente, quais são os tipos de entrevista que a gente vê por aí? São basicamente 3 tipos, tá, pessoal? Uma entrevista que é aquele bate-papo tranquilo, bem informal, mais aberto, em que o entrevistador diz para você: me fala mais da sua experiência.
E aí você conduz dali para frente, ele vai te interromper, fazer algumas perguntas, mas eu chamaria isso de entrevista não estruturada, tá? Uma entrevista com menos planejamento. É a que eu gosto menos, tá? Então, assim, para quem é entrevistador, que está vendo a gente também, não faça essa entrevista é péssima. Do ponto de vista do entrevistador, você pode fazer perguntas muito mais poderosas para entender realmente a experiência daquela pessoa. Existem as entrevistas em que você faz aquelas perguntas clássicas, esse também é um outro modelo de entrevista, quando o entrevistador ele vem um pouquinho mais preparado do que o exemplo que eu acabei de dar, mas ele vem com perguntas muito clichês, muito básicas, do tipo, qual que é o seu defeito? Qual que é a sua qualidade? São perguntas básicas que você pode introduzir de outras formas, fazendo outros tipos de entrevista. Tá? E a entrevista que eu gosto mais, que é a entrevista por competências, isso falando do ponto de vista de entrevistadora, profissional de RH. Entrevista por competência é aquela quando você, entrevistador, se planeja, você se organiza, separa quais são as competências que você vai conseguir avaliar naquela 1 hora de conversa, porque a gente não pode esquecer que é só 1 hora, né, gente? Então, como é que a gente otimiza da melhor maneira esse tempo? Então, entrevista por competência, você vai geralmente pedir um business case, você pede um caso real. Olha, me conta uma situação em que você foi resiliente. Resiliência é a palavra da moda, né? Me conta uma situação que você teve um problema na gestão dessa equipe e como é que você resolveu? Então, é através de entender a história, qual era o contexto, qual foi o seu papel, quais os comportamentos você teve e quais os resultados que você atingiu, é através disso que a gente consegue avaliar as competências, né? Não tem mágica, não tem nada que não seja muito sólido e científico nesse método. Então, prepare-se, né? Você que está fazendo entrevistas e que está acostumado com aquele jeito menos planejado, a dica para você também que eu queria dar é se planeje. Então, pense com antecedência nos business cases da sua carreira, escreva, tome nota e tenha isso pronto na ponta da língua para você falar lá com o seu entrevistador, né? Faz sentido, Ale, para você? Faz total sentido, porque as empresas, elas de fato fazem processos de entrevistas de maneiras distintas, né? Tem aqueles mais estruturados, como você está colocando, os menos estruturados, que é uma coisa assim mais um bate-papo e sem muita estruturação. E também tem aquelas outras empresas que adotavam aquelas perguntas do tipo a Google fazia, que é empresas que nem sei se faz ainda, mas são empresas que faziam com que despertasse a forma que estava mais interessada na forma de raciocínio do candidato do que na resposta em si. Então, por exemplo, quantas bolinhas de golfe cabem num Boeing, ou quantos metros tem na cidade de São Paulo, e coisas desse tipo que na internet aos montes sites que mostram esse tipo de pergunta que a Google fazia. E até assim, você consegue decorar formas de chegar em raciocínio e apresentar, ou seja, você acaba nivelando muito mesmo. Você acaba nivelando o candidato, e isso explica para mim a quantidade de vezes que eu, ao longo da carreira, participei de processos seletivos onde foram contratados candidatos que saíram muito bem na entrevista, de acordo com aquilo que a gente acreditava ser muito bem, mas depois que não entregavam. Por conta disso, eu vejo muito isso. Especializam em entrevista. Eu vejo isso demais acontecendo. A gente em RH tem um jeito mais técnico, né, de entrevistar e tal, e a gente sempre tem em mente qual é o candidato que tem mais aderência ou não àquele perfil, né? E não é raro o contratante escolher o candidato que não é o mais qualificado. Não é raro. Exato. Isso é bem comum. Legal. A dica número 2, Fabi, e aqui é importante dizer o seguinte: tudo que nós estamos trazendo aqui são com base em estudos que foram efetuados. Não necessariamente representa uma recomendação minha ou uma forma de eu pensar ou não, ou uma orientação. Isso aqui é com base, o trabalho que a gente faz, as dicas que a gente traz, são muito mais dicas mostrando os dois lados e com relação a estudos que foram feitos nesses determinados temas. E a segunda dica é: qual o melhor dia e horário da semana para você marcar a sua entrevista? Essa eu tô curiosa, quero saber. Qual que é o segredo do sucesso? A gente sabe que, na maioria das vezes, é o entrevistador que decide de acordo com a agenda dele o horário da entrevista. Dificilmente consegue um entrevistado, mas, às vezes, especialmente dependendo do nível, dependendo da quantidade de opções que o entrevistador coloca, o entrevistado consegue uma certa flexibilidade, tá? Especialmente aqueles candidatos que estão empregados, né? Aqueles ali que podem falar: olha, tem uma reunião, não consigo ver possibilidade de flexibilidade. Nesse caso, existem algumas dicas que são importantes. Primeira,
Nunca marcar numa segunda-feira e nem numa sexta-feira. Corta esses 2 dias. Se for possível, corta esses 2 dias. Segunda-feira, por quê? Porque o entrevistador está com a cabeça, na maioria das vezes, ocupado com aquilo que as tarefas que ele vai fazer durante a semana. Tá? Eu mesmo, quando trabalhava como advogado, eu evitava marcar reuniões em segundas-feiras. Segundas-feiras eram os dias para trabalhar, para colocar a mão na massa, para organizar a agenda, para organizar com o time interno no decorrer da semana. O que seria Olha que legal. Segunda-feira não costuma ser um dia bom. A cabeça do entrevistador não está virada para isso. E sexta-feira também não costuma ser um dia bom. Não costuma ser um dia bom, especialmente sexta-feira à tarde. Onde muitas vezes a cabeça das pessoas, não só do entrevistador, mas a cabeça do ser humano em geral, já costuma estar voltado mais para as tarefas do final de semana. Tem o cansaço da semana e já voltado um pouco para o final de semana. Então, você normalmente recomenda que seja de terça a quinta a entrevista. Tá? Então, sempre que possível, é recomendado que seja de terça a quinta-feira, evitem segundas e sextas-feiras. Tá? E isso são dicas que tem em LinkedIn, Glassdoor, empresas de contratação, Michael Pay, tudo. Então, você vai encontrar na internet vários exemplos que citam essas razões. Qual horário? Terça, quinta, mas qual horário? E aqui é muito interessante. Normalmente se recomenda nunca a primeira hora do dia e nem a última hora do dia. Primeira hora do dia, eu acho que é por várias razões. Primeiro é que as pessoas também, muitas vezes, elas chegam, pegaram trânsito aqui em São Paulo ou no Brasil, chegam, então já tem coisas, pendências do dia anterior, as pessoas estão focadas, qual que eu vou fazer, o que eu vou fazer no meu dia, as pessoas já estão ali um pouco mais focadas nisso, e tem gente também, Fabi, que não podemos considerar, que tem gente que é um pouco levemente mal-humorada também antes de tomar o primeiro café. Né? Então a gente tem que... Olha, faço parte desse grupo seleto de pessoas mal-humoradas de manhã, mas quando eu chego no escritório eu já melhorei. Fica só em casa mal-humorada. Então eu sou um exemplo para você, porque eu sou o pior tipo de candidato, porque eu sou aquele falante de manhã. Então você imagina, se você falante com mal-humorado, vai dar aquela combinação ruim. Então o pessoal fala a primeira e a última hora. A última hora do dia, porque a pessoa já está também focada, já está cansada mentalmente, já está focada também nas atividades que ela vai fazer depois da empresa, seja em casa, com a família, qualquer outras atividades depois da empresa. Então não se recomenda esses horários. Então, o horário ideal, janela, das 9 às 11, das 2 às 4 da tarde, se possível. Por que das 9 às 11 e não das 9 ao meio-dia? Porque aqui tem um outro estudo muito famoso, que se chama The Hungry Judges Study. Muito, muito famoso. Que são estudos que foram feitos, que mostram sentenças que foram feitas ruins por juízes que são demandados a sentenciar logo antes do almoço. Ou seja, antes do almoço, a pessoa está com fome, o cérebro quer atalhos para poder terminar logo aquele trabalho e almoçar. Isso vai ver ao longo da vida diversas experiências em reuniões que começa a chegar o horário do almoço, o pessoal começa a atropelar e querer terminar e querer. Realmente isso é um estudo bem embasado. Há outros estudos também que contestam, que reavaliam, mas é um estudo que é um estudo bastante interessante. Então não se recomenda normalmente que seja feito também muito antes do almoço, porque o pessoal está um pouco mal-humorado. Eu particularmente, eu vejo um outro lado bom também. Tem várias oportunidades que eu já tive de participar de entrevistas pouco antes do almoço, onde a entrevista acabou sendo ela acabou conectando com o almoço. Eu tive a oportunidade de almoçar com o entrevistador. Ou seja, eu tive isso é legal, hein? O privilégio de poder ter ficado mais tempo interagindo, que foi interessante também. E outra coisa também que eu já vi em determinadas situações onde eu participei de entrevistas como entrevistador ou como entrevistado, que logo depois, no almoço, o entrevistador e o headhunter, por exemplo, foram almoçar juntos. E aí, como você é o último que participou, você acaba sendo lembrado, né? Então, tem esses dois lados, mas eu acho que é importante o quê? Novamente, que o candidato saiba, a dica não é faça isso ou aquilo, mas saiba que, de fato, o dia e o horário podem, sim, influenciar no sucesso de uma entrevista, tá? De um candidato. Essa seria a dica número 2. Gente, eu tô passada com o estudo dos juízes. Tô passada. É incrível. Faz muito sentido. Acho que senso comum, né? Faz sentido, mas eu não sabia que tinha gente estudando isso. É muito, muito legal, né? Eu queria complementar essa dica falando, principalmente para quem mora nos grandes centros, tá, pessoal? Trânsito sempre é um problema. É a desculpa universal, né? Mas eu acho que às vezes a gente é pego realmente por alguma coisa que acontece.
Além disso, a gente às vezes encontra fila na recepção do prédio. Então, assim, prepare-se para você gastar o período inteiro dedicado àquele processo. Ah, vai ter uma entrevista de manhã? Não importa se ela vai ser às 10, às 11 ou às 9. Dedica a manhã inteira para isso. Chega com muita antecedência. Ai, nossa, mas vai pegar mal se eu chegar 1 hora antes. Vai pegar mais mal se você chegar atrasado. Então, prepare-se, olha o mapa, olha no Waze. O Waze está mandando você chegar com 15 minutos de antecedência. Esquece o Waze, chega antes. Né? E, além disso, não tenha pressa para terminar a entrevista. Eu já vi vários candidatos com pressa para irem embora porque tinha uma outra reunião, um outro compromisso. Não façam isso, pessoal. Porque você pode ter problemas na cidade, você pode ter problemas com o próprio entrevistador, pode ter dificuldade de te atender no horário, ele pode atrasar. E você tendo pressa para sair logo para uma reunião, um compromisso, isso vai te deixar nervoso, tenso, você vai perder a concentração, não vai conseguir dar o seu melhor e provavelmente você não vai ser contratado. Então, acho que é muito importante ficar ligado em tudo isso que diz respeito aos horários e como você se organiza a chegar nessa entrevista. Certo, Alê? Faz todo sentido, Fabi. E isso conecta com a terceira dica nossa, que é a questão do nervosismo e da ansiedade. Então, se você está... Conta o segredo, como é que faz para controlar? Se você está atrasado para uma entrevista, você já vai chegar nela com o seu grau de nervosismo, de estresse, liberação de cortisol, tudo isso muito elevado. Então, dificilmente você vai chegar e fazer uma boa entrevista. Ao passo que, se você chega antes, você está tranquilo, você está na recepção, você está ambientado, você pode repassar os pontos, você está à disposição ali, você está tranquilo, você consegue fazer, inclusive, os exercícios que a gente vai passar agora nessa dica número 3, né? Qual que é a dica número 3? É como controlar o nervosismo e a ansiedade. É muito, muito, muito normal a pessoa estar nervosa e ansiosa numa entrevista. Isso é absolutamente comum. Muita gente está sem emprego, isso já por si só já causa um estresse muito grande. Muita gente está feliz da empresa que está trabalhando, quer uma mudança de emprego, então aquilo ali acaba gerando uma ansiedade muito grande, um nervosismo muito grande naquele processo em si. E quando está diante do entrevistador, aquilo pode aflorar de uma maneira ainda mais forte. Então, é normal estar nervoso, é normal estar ansioso. Agora, existem formas de conseguir minimizar isso. Talvez não controlar. Conta. Tá? A primeira forma que eu vejo aqui, Fabi, é com relação ao planejamento adequado. Planejamento adequado é a nossa dica número 4, que a gente vai abordar na semana que vem. Planejamento adequado é fundamental para o sucesso. Não tem como você ter sucesso, a meu ver, certo? E não contando com a sorte, se você não fizer um planejamento adequado. E nós vamos ver isso em mais detalhes, tá? Essa é a primeira forma. Então, se planeja, treina, repete, pensa nas perguntas que podem surgir, pensa naquilo que você falou no business plan, pensa na experiência que você tem, vai, se planeja, olha na internet, pratica com um amigo. Nós vamos abordar isso com mais detalhes na semana que vem. A segunda é mudança da sua mentalidade, do seu mindset. O entrevistador, ele não é alguém te interrogando, ele não é um delegado te interrogando de um crime. Ele não está ali, tá? Exceto aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele não está ali para identificar uma mentira que você vai contar normalmente. Ele não quer isso. Ele está aí para contratar um bom candidato e resolver aquele problema para ele. Aquilo é um problema para ele, especialmente para alguém que faz parte do time interno da empresa. Ele quer resolver aquele problema para se dedicar para as outras atividades dele. Ele quer um bom candidato. Então, ele está ali para ser um bom candidato e você está ali para mostrar que você é um bom candidato. Os objetivos são comuns. Então, essa aqui é uma conversa profissional, não é um interrogatório. Então, essa mudança de mentalidade eu acho importante, tá? Essa mudança de mentalidade é importante. E fora isso, existem outras várias formas, como você, como uma especialista, pode até nos ajudar com algumas dicas interessantes, que é a questão de meditação, exercícios físicos, caminhadas, respiração, especialmente respiração no momento anterior à entrevista. Eu ia até te pedir se você tem alguma dica para nos dar. Uma boa noite de sono anterior, sem álcool. Nossa, fundamental. Pelo amor de Deus, certo? Sem álcool, não faz sentido nenhum você estar de ressaca ou entrevista de ressaca, ninguém merece. O processo na frente do entrevistador, ou seja, não faz sentido nenhum. Então, essa questão de uma boa noite de sono, uma boa alimentação e isso é básico. E nós vamos falar um pouco, talvez, se você tiver umas dicas para nos dar, de meditação,
ou respiração, esse tipo de coisa? Quanto pode ser importante isso para controlar um pouco a ansiedade e o nervosismo? Vamos lá. Uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes de coach é esse tema de ansiedade, né? Então, só trazendo mais dados para vocês, ansiedade e depressão geralmente estão muito interligadas, são doenças que caminham juntas, elas compõem um quadro mais amplo, e é um mal do século, gente, né? Então, quando você vai nos congressos de medicina, de saúde do trabalho, é a maior causa de afastamento, né? Então, o quanto a gente, ser humano que trabalha no ambiente corporativo, naquela correria que todo mundo sabe como é, mas o quanto a gente não para prestar atenção na nossa ansiedade, em como isso está afetando a nossa saúde. Então, acho que isso é um ponto fundamental. O que eu converso muito com os meus clientes de coach é sobre a ansiedade que está ligada a medo. Então, quando a gente pensa no nosso organismo, como o nosso cérebro está formatado, o cérebro entende que existe uma ameaça externa, né? Que se você pensar na época das cavernas, era o leão. Então, o leão chega perto, você fica com medo, né? E automaticamente o seu cérebro já começa a enviar sinais para o seu corpo. Seu coração dispara, sua mão começa a suar, você, enfim, ganha força que você não sabia que tinha para você poder correr e poder se defender. E a ansiedade tem a ver com isso, tem a ver com autopreservação. E no coaching, e inclusive em terapias, às vezes, eu até recomendo para os meus clientes que continuem o trabalho em terapia, porque muitas vezes é importante você ressignificar os seus medos. O que está acontecendo naquele ambiente, seja ele de entrevista ou no ambiente corporativo, o que aquilo está trazendo de medo para você? Qual que é a ameaça que aquilo representa? E durante o trabalho com os clientes, a gente trabalha ressignificação desses medos. Como é que a gente transforma essa ansiedade em empolgação? Né? A empolgação é a ansiedade boa. É quando você está querendo fazer, você está ansioso, mas é um ansioso que vai te mover para frente. Né? Então, essa é a minha dica para você procurar ajuda. Se você sabe que isso é um problema para você e alguma coisa que vem martelando, você não está conseguindo resolver sozinho, procura ajuda. Ou um psicólogo, um psicoterapeuta pode te ajudar, ou um coach que pode te ajudar num trabalho mais específico, mais direcionado para o seu dia a dia de trabalho, né? E o Ale falou de meditação, né? Eu gosto muito de yoga, meditação, coisas zen e tal. Não medito todo dia, tá, gente? Mas eu gosto bastante e vejo resultados concretos na minha vida. E eu queria ensinar para vocês, aproveitando, se me permite, Ale, ensinar aqui uma dica rapidinha de exercício de respiração. É um exercício rápido que você pode fazer quando você chegar no local da entrevista. Então, pensa que você se preparou, você chegou com antecedência, você sentou na recepção, já foi anunciado, você está tranquilo, feliz, esperando alguém te chamar. Já tomou uma água, já foi no banheiro, já está tudo tranquilo, mas você está com aquela coisa, né? Você para e respira. Aí vocês vão dizer, nossa, mas eu já não parei de respirar, né? Tô vivo, tô respirando. Não, mas a meditação tem a ver com isso, né? É uma respiração intencional. E essa respiração intencional vai ajudar você a acalmar o seu organismo. Acalmar o seu físico mesmo. As batidas do seu coração vão ficar menos rápidas. Com isso, o seu fluxo sanguíneo, a sua pressão arterial, elas vão voltar ao normal. Você vai conseguir produzir hormônios que vão te ajudar a trazer tranquilidade e diminuir a sua ansiedade, tá? Então, esse exercício é muito simples, não vai demorar mais do que 2 minutos. É a respiração de você inspira tudo de uma vez, prende o ar, prende aquele ar que incomoda, né? Conta até 3 e solta. Então, faz assim, ó. E quando você soltar o ar, você solta o seu corpo. Faz isso agora, enquanto você está vendo o vídeo. É altamente relaxante. Isso funciona muito. Funciona inclusive para dormir. Para quem tem dificuldade para dormir e tal. Fazer isso umas 5, 6 vezes na cama antes de dormir ajuda bastante a trazer o relaxamento. E eu tenho certeza que fazer isso umas 3 vezes nessa recepção, enquanto você está esperando, vai te ajudar a ter uma entrevista de mais sucesso. Bacana. E é isso aí, Ale. Bacana, é uma dica muito valiosa para o dia a dia, né? A entrevista como um todo, mas pode ser, por exemplo, antes de uma reunião. Para o dia a dia, poxa, super. Antes de gravar algum material, enfim, é uma dica que é uma dica muito valiosa. Então, Fabi, basicamente a gente fecharia hoje com essas 3 dicas, né? As 3 primeiras muito dicas. Bem. Então, o candidato conhecer as diferenças dos formatos de entrevista presencial,
ou à distância, os prós e contras de cada uma, que ele conheça, que ele saiba se adaptar e ser flexível para poder performar naquilo. A segunda, melhor dia da semana e melhor horário, a gente já trouxe aqui para vocês a segunda dica. E a terceira, formas de você poder minimizar, mitigar a tua ansiedade ou o teu nervosismo, através do planejamento adequado, dessa mudança de mentalidade, né, dessa ressignificação, né, da ansiedade, do nervosismo em empolgação, em excitação. Isso eu tento fazer muito, que eu acho bastante interessante. Uma boa preparação anterior, uma meditação e respiração. Eu acho que isso seriam essas terceiras dicas, a terceira dica para você poder conseguir controlar ou mitigar a sua ansiedade e o seu nervosismo. Então, essas seriam as 3 dicas de hoje. E não percam as próximas dicas, das 10 dicas no próximo episódio. É isso aí. Ale, muito obrigada, de verdade. Parabéns pelo trabalho, tá incrível. Tô super curiosa para saber mais. E é isso aí, pessoal. Não percam os próximos vídeos. Semana que vem a gente traz mais coisas para vocês, tá bom? Obrigado. Um beijo, tchau. Beijo.